a gente iniciar aqui propriamente, fazer aqui algumas saudações, né? Pedir para a pessoa se apresentar aqui, falar rapidamente aqui um minutinho. Queria convidar aqui a Paula Juliana, que é de Brasília, de Gama, que está aqui nos acompanhando, que faz um trabalho sobre mulheres na capoeira e fez uma tese de doutorado fantástica e que a gente fez um fragmento, né, desse estudo completo e estamos lançando aí, vamos lançar agora, muito em breve, Mulheres Incorrigíveis. Então, queria convidar a Paula, cadê? Está por aqui, Paula? Para dar um oi aqui para a galera. Vocês me pegaram no flagrante, né? Que eu aproveitei que cortou a câmera e eu desci para a cozinha aqui para começar o almoço, que eu estou em casa sozinha hoje com os meninos. Bom, meu nome é Paula, eu fiz um doutorado na História aqui da Universidade de Brasília e eu estudei como boa capoeirista, né? A história da capoeira. Tetel, você tá gritando, meu amor. Desculpa, gente. Essa foi a prova de que eu não estou sozinha em casa, estou com as crianças aqui. Estudei a história da capoeira no início do século XX, né, ali tendo como foco a Bahia, e no meu estudo eu busquei fazer uma análise, né, que levasse em consideração as questões de raça, classe e gênero, para mostrar como alguns silenciamentos, algumas escolhas, né, para se registrar a memória da capoeira na Bahia e no Brasil, devido à questão de raça, classe e gênero, essa edição da memória excluiu boa parte, né, do protagonismo de mulheres na história da capoeira e redefiniu a história em si, né, porque quando você tira um grupo inteiro, né, dessa participação, você muda a narrativa histórica, né. O nome da tese é Mulheres Incorrigíveis, e o Juninho, ele abraçou essa nossa proposta de uma forma muito bacana, e a gente conseguiu extrair alguns elementos principais, né, da discussão, para fazer esse livrinho que vai sair aí em breve. Fiquei nervosa, não estava preparada para falar. Obrigado, querida, foi ótimo, muito bom, e semana que vem a gente tem conversas aí para alinhar aí data de lançamento, então dentro em breve a gente vai ter novidades aí. Esse livro é incrível, incrível mesmo. Valeu, Paula. Também queria chamar aqui nosso irmão também, o Tiaraju Pablo, que está aqui na sala com a gente. Nós lançamos aí no finalzinho do ano passado 40 ideias de periferia em formato e-book, e agora, ainda esse mês, a gente vai estar lançando a versão impressa, e futuramente aí também tem outros projetos, mas a gente deixa como aperitivo ali para frente, né, Tiaraju? Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria, uma satisfação a gente, num sábado de manhã, ter uma conversa como essa, né? Escutar o Fábio Nogueira, a gente se nutrir para a luta antirracista, né? Eu estou realmente emocionado aí com as coisas que a Dandara Editora está organizando. Aproveitar também para mandar um abraço para o Fernando Alves, aí, meu camarada da Vila União, que chegou junto no curso, o Márcio Farias, a Juliane Borges, enfim, várias pessoas que a gente conhece da caminhada, o professor Denis Oliveira. Estamos aí num esforço, né, já há algum tempo, com várias companheiras e companheiros, de tentar um pouco... Não acho que não se trata de uma análise, né, se trata da gente conseguir melhorar a luta que a gente faz nos territórios onde a gente mora, né, que são as periferias urbanas. A gente vem sofrendo tantas derrotas, né, nos últimos anos aí, tem um refluxo muito evidente da classe trabalhadora brasileira, uma desorganização do ponto de vista organizativo mesmo, né, uma dificuldade de dar um passo, o genocídio continua cada vez mais violento. E aí esse livro ele tenta um pouco dar uma contribuição, né? Foi uma ideia que
eu e o Juninho tivemos juntos, um livro curto, né, 40 ideias de periferia, um livro para ser lido rápido, não é um livro que ele ganha em profundidade teórica, mas talvez seja um livro que ganhe na possibilidade de colocar algumas questões das nossas periferias urbanas contemporâneas e, quem sabe, contribuir para o debate, mas, como o professor Fábio Nogueira colocou, citando aí o intelectual, né? Acho que é o Newton, a nossa contribuição ela vai vir através de uma revolução política, né? No final das contas, né? A gente se organiza politicamente para fazer uma transformação política, né? Eu acho que é disso que se trata e obrigado pela acolhida, obrigado a todas e todos. Segue o barco. Obrigado, Tiaraju. Queria também convidar aqui a professora Eliane, que faz um trabalho lindíssimo com educação infantil, que é de Patos de Minas, e que nós vamos ter o prazer de, junto com o trabalho que ela publicou, e nós vamos reeditar, que é a Caixa de Dandara, lançar o nosso selo Dandarinha. Então, seja bem-vinda, Eliane. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Quanto aprendizado nessa manhã. Como você bem disse, né, eu trabalho com educação infantil e anos iniciais. Muitas pessoas pensam por que esse debate com crianças, mas é justamente com as crianças que nós precisamos começar, né? O livro A Caixa de Dandara é a história de uma menina que chega mais cedo na escola e encontra um baú. Como toda criança curiosa, ela abre e dentro da caixa ela encontra vários desenhos. E esses desenhos revelam justamente a história do Brasil. Mas a história é trabalhando o empoderamento feminino, né? Na verdade, uma releitura desses grupos sociais, a participação dos negros na construção e desenvolvimento do país. Então, esse é um trabalho muito gostoso, eu me sinto lisonjeada, honrada com essa oportunidade de estar aqui com vocês e de ter essa oportunidade de relançar o livro, né? Lançar o livro, na verdade, pela editora Dandara. Muito obrigada, Juninho. Valeu, Eliane. Inclusive, em breve a gente deve pensar um curso aí nesse formato para dialogar sobre a aplicação da Lei 10.639, né, como esse livro pode contribuir com esse trabalho no cotidiano aí da educação, né? Então, muito obrigado, Eliane. Quero também pedir para dar uma saudação aqui o professor Denis de Oliveira, que é o nossa grande referência aqui e que acabou também de escrever um livraço, né? Segundo Fábio Nogueira, é o novo clássico da sociologia brasileira. Então, queria abrir para ele dar uma saudação aqui, falar um pouquinho dar um pitaco aqui do que vai ser esse livro que a gente vai lançar também muito em breve. Bom dia a todas e todos. Peço desculpas aí, estou aqui no carro, estou indo para São Remo agora, distribuir jornal com os alunos, né? Estou na correria. Bom, a gente está aí produzindo um livro chamado Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, que já que terminamos os originais, né? Tenho a honra do prefácio aí do professor Fábio Nogueira, e a ideia nossa é justamente aprofundar nessas discussões do marxismo negro na compreensão do racismo estrutural no Brasil. Então, aí é uma obra que pretende contribuir para o debate teórico, ideológico do movimento negro brasileiro. A gente espera aí que essa discussão aí permeie nossas lutas, né, nossas reflexões teóricas, né, tão importantes nesse momento difícil que a gente vive. Tá? Então, um grande abraço a todos e todas, né, e sucesso e vida longa à editora Dandara. Obrigado, Denis. E, por fim, queria convidar aqui meu irmão, parceiro, Márcio Farias, autor do nosso primeiro livro, Clóvis Moura e o Brasil, e também que eu tenho a honra de ter hoje como editor da nossa primeira publicação clássica, que é o Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, que é um livro de 74 ou 77, Marcos? Eu sempre me confundo. 77, do nosso grande referência Clóvis Moura. Então, com a palavra, Márcio Farias. Salve, galera, salve, Juninho, saudar o professor Denis, Tiaraju, Fábio pela aula absurda, enfim, geral.
Amanhã nutrindo aí as nossas forças para continuar na luta. De fato, estamos aí, né, Juninho? Essa semana com 2 grandes novidades. O Clóvis Moura e o Brasil agora é e-book. E tô trabalhando, chefe, aqui, ó. Estamos trabalhando na edição do livro Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, do Clóvis Moura. Primeiro semestre, vamos lançar esse livro. Então, queria aproveitar o microfone, Juninho, e já colocar alguns pontos, que tem uma parte de debate com o professor Fábio Nogueira, então vamos aproveitar o ensejo. Fábio, 2 pontos. Em relação à última questão que você colocou, sobre os intelectuais negros marxistas e uma certa relação de distanciamento ou não proximidade com os partidos. Aí a gente precisava pensar, eu trabalhando com 2 hipóteses. A primeira é que, pensando uma relação dialética entre indivíduo, instituições e estrutura, né, singularidades, particularidades, universalidades, os partidos não estão alheios ao racismo, né? E para quem já teve experiência no interior dos partidos de esquerda, e muitas vezes a discussão não é possível nem ser alçada numa condição de disputa de programa. A discussão é desqualificada a priori. Então, acho que uma hipótese para a gente trabalhar é, de fato, o racismo interior dos partidos, que faz com que a gente não tenha condições, às vezes, de colocar a questão, não é nem de fazer um bom debate. Então, acho que esse é um ponto para a gente discutir. Acho que para essa conjuntura esse é um ponto, uma pedra de toque, me parece. Uma segunda questão é também a gente levar em consideração pontos que, aquele seu texto, que é um texto clássico de introdução aquela formação que nós fizemos no Círculo Palmarino, que tem um caderno de formação, você faz uma belíssima introdução ali, e que a gente tem um diagnóstico de tempo, né, em relação ao lugar que a população negra, em geral, ocupa nas relações de trabalho. Isso já estava no Clóvis Moura, isso está na Lélia Gonzalez, e que você, naquele momento, faz uma atualiza para os anos 2000. Veja, a gente, na maior parte das vezes, ocupa condições de trabalho precários ou informais, e a correspondência partidária não é imediata, ou a correspondência de organização formal ela não é imediata. Isso acaba desdobrando nos movimentos sociais. Se a gente não está nos espaços tradicionais, que parte da esquerda, de maneira como você colocou, James aponta, não dá para replicar em outros espaços, mas a gente está fazendo luta por moradia, isso a Eliette discutiu no livro que foi publicado pela Dandara, a gente está organizando as lutas na periferia, o Tiaraju acompanha e debate muito essas questões, enfim, então, para a gente também pensar as múltiplas formas políticas, né, eu acho que esse é o momento também da gente entrar nesse ponto. Então, essa é a primeira questão, eu queria ouvir a sua opinião e dos demais companheiros e companheiras. A segunda questão é em relação ao marxismo negro, né? Acho que fez um belíssimo panorama aqui, estou aprendendo um monte de coisa sobre intelectuais negros que tiveram no marxismo uma ferramenta. E aí a gente pode também identificar que, justamente pelo fato que nós analisamos, de que, bom, o marxismo pode ser uma ferramenta, mas não necessariamente os intelectuais brancos marxistas fazem essa correlação. Cabe, muitas vezes, ao intelectual negro, com essa ferramenta, fazer esse aspecto. Mas, tem uma terceira questão, e aí a provocação mesmo, se uma possibilidade de definir marxismo, é que marxismo é a análise concreta da realidade concreta, não discutir racismo, por exemplo, na realidade brasileira, é não ser marxista. No limite, aquilo que eles atribuem ao movimento negro, ou seja, pós-modernidade, identitarismo, está atribuído a esses grandes quadros marxistas brasileiros, que em geral são brancos, mas que não discutem racismo. Então, a realidade que escapa é a brasileira, e nesse sentido eles são os escapistas, os identitaristas, os pós-modernos. Que eu acho que esse é um ponto importante para que nós possamos avançar, porque se é projeto de sociedade, não vai caber só a população negra fazer essa discussão. Ou se é revolucionário, e nesse sentido o racismo tem que estar na ponta de uma análise conjuntural e estrutural, ou a gente vai ficar ao longo das próximas décadas ainda contando as histórias dos vencidos, e para a gente isso já deu, né? A gente quer prosperar outras questões. Então, é isso. Legal, Márcio. Aproveitando o embalo aí da sua pertinente provocação,
Eu queria abrir aqui espaço, né, Fábio, para umas 3, 4 pessoas aí que queiram fazer alguma pergunta, alguma intervenção. Também quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat, eu pedi para o Fábio aqui no intervalo também dar uma lida no chat, porque foram surgindo algumas questões aqui ao longo da nossa conversa. Então, aí para ele também, na hora que ele for retomar a palavra, ele responder um pouco o chat e a gente abrir aqui para umas 3, 4 intervenções ao vivo. Então, a Marisa, 3 minutinhos, Marisa. Oi, bom dia a todo mundo. Quero agradecer aí pela primeira parte da aula, foi bem interessante, assim. Eu sou jornalista e atualmente estou concluindo tese em geografia e eu pesquiso a produção de geógrafos negros sobre a questão racial na geografia. Acabou que nessa pesquisa eu fui pensar um pouco sobre como a temática racial foi pensada numa corrente da geografia, que é a geografia crítica, que chegou no Brasil por volta dos anos 70, e que, a partir de alguns outros geógrafos negros, é uma discussão que já foi feita muito antes de mim. Na verdade, essa geografia crítica, ela apaga a discussão sobre raça que já existiu anteriormente na geografia. A geografia contribuiu para a construção da ideia de raça, principalmente por essa articulação entre homem e meio, esse determinismo geográfico, a ideia de classificar seres humanos de acordo com o meio, enfim. Em algum momento da geografia clássica, da geografia tradicional, isso foi, a raça existiu, e quando chegou essa corrente crítica, principalmente no Brasil, essa discussão desapareceu. Não se falava mais em raça na geografia. E por conta disso, eu me interessei mais por conhecer o marxismo, para entender qual foi o marxismo que chegou na geografia, ou qual foi o marxismo que chegou na ciência social brasileira, e qual a influência disso nesse processo de apagamento da raça. Então, eu queria saber se você pode, de alguma forma, me orientar nesse sentido. Estou conhecendo mais sobre o marxismo agora, então, por onde que eu poderia ir para pesquisar um pouco mais sobre isso? Obrigado, Marisa. O Itamar. Enquanto o Itamar se programa, a gente tem mais 2 vagas aqui, se mais alguém quiser fazer perguntas, tá? Obrigado, inclusive por esperar minha lentidão para mexer essas ferramentas aqui. Fábio, parabéns pela aula, viu? Eu não sou da área de ciências sociais, das humanas, e estou sempre bebendo nessa fonte para dar um aporte para a minha prática profissional. É o seguinte, o panorama que você trouxe, com essa terminologia marxismo negro, que, pelo que eu entendi, é anterior aos seus trabalhos, né? Você já se insere nessa perspectiva que adjetiva o marxismo, é um panorama bem geral mesmo, né? Você consegue perceber especificidades nesse panorama muito geral? Na sua exposição, você me parece que pontuou isso. Como eu não sou da área, aí eu queria que essa fala sua ficasse mais explícita. Obviamente, como você disse, é um estudo ainda em construção, você está elaborando ele, mas aí a pergunta é bem nesse sentido mesmo. Nesse momento, você observa especificidades ou ainda é essa visão muito geral de pessoas negras que usam essa ferramenta para interpretar a realidade? Obrigado, Juninho. Valeu, Itamar, o Edson, e a gente tem mais uma vaga, se mais alguém se sentir à vontade. Bom dia a todos, companheiros, companheiras. Enorme satisfação, em primeiro lugar, agradecer a todos aí envolvidos pela essa aula maravilhosa pela manhã, que muito está contribuindo para a gente. Eu gostaria de deixar uma pergunta para o Fábio, porque eu fiquei muito interessado quando ele citou a questão
do Cox, quando ele enxerga tudo como um sistema, né? E aí, a questão do combate ao racismo enquanto sistema, teve um certo paralelo aí entre você enfrentar o racismo de baixo para cima, né? Começando a partir dos países, né? Dos continentes, e aí ele citou África, América, né? Europa, e você enfrentar o racismo de cima, né? Eu queria que ele citasse um pouco mais nessa questão, enquanto sistema, qual a melhor forma de combater esse racismo e o capitalismo a nível mundial. Obrigado aí, gente. Obrigado, Edson. Ninguém mais se manifestou aqui. Então, vou passar a palavra para o Fábio. Eu só lembrando aqui que eu vou postar novamente aqui o link da lista de presença, para que todo mundo possa aí preencher o nome completo e o e-mail, para que a gente possa enviar o certificado. Também, algumas pessoas já até me mandaram um e-mail aqui, perguntando sobre o curso do Márcio, do Clóvis Moura. Eu me comprometo até segunda-feira, segunda ou terça-feira, dar um retorno para vocês, tá? Todo mundo que manifestou interesse. Então, vou passar a palavra aí para o professor Fábio, para essa segunda perna aqui do nosso encontro. Não, gente, agradecer pelas perguntas. Acho que, para Juninho, rapaz, que responsabilidade, não tem como não ficar emocionado, né, Juninho? Ao mesmo tempo, reencontrar pessoas tão queridas e intelectuais tão potentes, né? E acho que a gente está vivendo um momento difícil no Brasil, politicamente falando, e acho que essas questões que a gente está colocando aqui, elas têm uma importância. Eu só aprendo muito, né? Acho que são questões que ajudam a gente a avançar Fábio, só me permita, se você chegou a ver aqui que tem uma pergunta do Rodrigo também aqui no chat. Eu notei as perguntas. Assim, eu vou tentar responder, gente, tá, dos limites aqui das minhas possibilidades, tá bom? Primeiro, acho que essa questão que o Márcio colocou, né, é corretíssima. O racismo, ele está muito presente, Márcio, e aí acho que tem um desdobramento, né, do que você fala, que dialoga com o capitalismo mesmo, né, o capitalismo dependente no Brasil. Eu acho que é uma categoria que a gente precisa tratar com mais centralidade. Eu estava assistindo no documentário da Netflix. Eu sou jovem há mais tempo, né? E eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, eu estava vendo a televisão e vi o Challenger, aquele foguete, né? Que tinha o primeiro grupo de civis, uma professora, até que explodiu no ar. Foi uma comoção mundial, né? E eu era uma criança assistindo, e agora tem um documentário na Netflix falando sobre o episódio do Challenger, né, do ônibus espacial que explodiu, tá, no governo do Reagan. E interessante você perceber que no episódio do Challenger, na verdade, aquilo era uma peça de propaganda dos Estados Unidos na disputa com a União Soviética, e havia uma promoção do quê? O primeiro astronauta negro, a primeira mulher astronauta, né? Isso estou falando da década de 70 e 80. O capitalismo americano já desenvolvido, estou falando do governo do Reagan, né? Que é o cara que fez as reformas neoliberais, etc., assim por diante, e desconstrói o que foi a política do New Deal. O que eu estou querendo dizer? De alguma maneira, a ascensão, né, o fortalecimento, o surgimento, né, de intelectuais negros e negras na esfera do debate político no Brasil, né, hoje, né, nos anos 2000, 2010, né, é reflexo também do nosso capitalismo dependente, né? Não existe incompatibilidade, certo? Mas o nosso modelo de desenvolvimento no Brasil, do capitalismo, ele é muito menos poroso à integração de negros e negras em espaços, né, de classe média do que o americano.
porque, e do meu ponto de vista, para não entrar nessa ideia de que existe é porque o nosso capitalismo é dependente, né? Tem a ver com o nosso modelo de capitalismo. E é por isso que dentro dos partidos políticos, nós, negros e negras, não encontramos espaço, como o Clóvis Moura não encontrou, né? Como o Denis, né? Denis está mais próximo, que dialoga mais, né? Mas, de maneira geral, certo? Pegar a trajetória dos intelectuais negros, o que o Hamilton Cardoso, a própria Lélia Gonzalez, etc., não tiveram acolhida dentro dos partidos, né, de esquerda por conta do racismo. No caso dos Estados Unidos e do Caribe anglófono, eu acho que também tem a ver com as características de como se organiza politicamente os negros, a relação com o mundo branco e assim por diante, né? Que permitiu que eles tivessem uma produção textual, intelectual, eles se conhecem, eles se relacionam, né, e que produziu o que eu estou chamando dessa tradição de marxismo negro. A Angela Davis foi candidata a vice-presidente da República, foi da Kamala, né, a vice do Biden, mas a Angela foi candidata a vice-presidente da República pelo Partido Comunista dos Estados Unidos. Isso na década de 80, né? Bem, então, só para citar um exemplo, né, que o Márcio está colocando. Agora, outra questão, Márcio, eu entendo muito sua provocação, mas acho que tem a ver muito com a dinâmica mesmo das relações raciais, né? Acho que foge... É evidente que nós temos no Brasil a hegemonia de um marxismo idealista, de um marxismo que é pouco afeito à nossa realidade concreta. É impressionante como que a última... Não vou citar autores aqui, gente, mas parece que quanto mais abstrato, quanto mais indecifrável o autor marxista, mais ele causa interesse, né? E você tem autores brasileiros como Clóvis Moura, né, o próprio Denis, a Lélia. A publicação da Lélia, por exemplo, a Lélia Gonzalez, né? Agora que foi publicada a coletânea dos artigos da Lélia Gonzalez. Agora, ano passado, o livro da Flávia Rios e da professora Marcelina, né? Então, isso mostra muito do que é, né, o mundo intelectual brasileiro. Ele é hegemonizado não é só por um pensamento, não é só por brancos, é uma visão eurocêntrica, que se organiza a partir do Sul, que se organiza a partir do que seria a parte mais desenvolvida, não se dialoga com o Nordeste, não se dialoga com o Norte, né? Não se dialoga com as experiências da América Latina, não se fala de América Latina, não se fala de África, né? Então, eu acho que isso... E aí, eu acho que para nós, negros, né, que estamos no campo do marxismo, o marxismo negro é uma ferramenta, é um lugar, né? Ele é para sempre? Ele é eterno? Não, né? Mas ele marca um campo de produção intelectual, de referência, que vai estar dialogando com o marxismo de maneira geral, né? Até para tornar o nosso marxismo menos ortodoxo, que é de uma ortodoxia, de um eurocentrismo. Às vezes, por exemplo, já acompanhei fala de marxistas aqui, professores da UFBA, sobre a situação dos trabalhadores em Salvador, viu, Márcio? E que não fala da raça, cara. Que podia ser a classe trabalhadora da Suécia, da Noruega, né? Então, é disso que eu estou falando. Então, quando a gente reivindica o marxismo negro enquanto esse lugar de construção, de diálogo, de referência, de produção, é justamente para ampliar a perspectiva marxista, e não para encolher ou reduzir, né? Porque, concordo contigo, o marxismo no Brasil é hegemônico, é o marxismo branco, eurocêntrico, distante da realidade concreta, é idealista e que tem pouco desdobramento na realidade prática. Acho que, inclusive, tem uma crise, inclusive das universidades, né? Da produção do conhecimento crítico, que não consegue desdobrar para o ativismo, né, para os novos movimentos, para as novas demandas, nova forma de organização, assim por diante. Juninho, inclusive, vem falando muito sobre isso, né? O que é a organização política dos trabalhadores e das trabalhadoras num regime de acumulação flexível do capital, nessa etapa. Até a definição, o que é o capital flexível numa sociedade de um capitalismo independente. E essa é outra questão também.
Né? Não é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que acontece na Europa. São outras questões, o rolê é outro, são outras contradições que estão postas. Mas como a gente não faz análise concreta da realidade concreta e trabalha com modelos que são eurocêntricos, né, ou modelos que partem de uma realidade norte-americana, a gente acaba tendo dificuldade de entender as agências que se constroem e que se estabelecem concretamente. Então, eu entendo que marxismo negro vou dizer assim, um mundo de referências teóricas e intelectuais que nos permite, né, colocar a centralidade da raça, do gênero e da classe. Aí eu quero falar um pouco sobre classe, porque acho que há uma confusão retada, em bom baianês, sobre o que é classe, gente. Classe não é renda, classe não é acesso a bens de consumo, classe é posição objetiva no modo de produção, certo? E quando é raça, e raça é classe, é porque a raça nos identifica e nos coloca em determinada posição, certo? É uma ideologia burguesa? É uma ideologia burguesa. Foi criada por burguesia? Bem, precisamos saber o que é burguesia. Aí vamos fazer um debate sobre o que é formação econômico-social. Tá? Então, não estou fora do debate clássico do marxismo, deu, Márcio? Mas que o marxismo, hoje, nos termos que é colocado, ele é insuficiente na academia e fora da academia. O marxismo que é hegemônico nos partidos e nos sindicatos é evidente. Tá? E mesmo aquilo que se coloca... E aí é uma coisa que é impressionante esse país, cara. Mesmo aquilo que se coloca nos termos de uma crítica ao eurocentrismo, não consegue entender a centralidade negra. Né? Você tem autores que são anti-eurocêntricos, que fazem a crítica. O Valtério Carbonell, que citei aqui, que escreveu um livro chamado Como se formou uma cultura nacional, que faz uma crítica a Cuba, ele vai dizer isso, olha, beleza, é uma crítica ao eurocentrismo, uma afirmação de uma cubaneidade, mas que continua sendo branca. E ele vai colocar os elementos disso. Tá? Então, o termo crioulo no Brasil, só no Brasil o termo crioulo é associado a negros, né? Na América hispânica é o nascido na terra, certo? Então, as elites crioulas, né, que vão pensar para o resto de nacionalidade, eles conseguem incorporar negros e indígenas de um modelo mestiço e tem o padrão branco dominante. Eu acho que essa é uma questão, né? Por isso que eu só adotar uma postura decolonial, né, crítica ao eurocentrismo não resolve, se isso não leva em consideração a raça. Tá? Então, você vê que tanto o Daniel, né, que eu citei aqui, que é da Claxo, e o Grossfogel, nós são brancos, né? Mas tiveram, a partir do debate decolonial, porque estão trabalhando com uma realidade que é concreta, que é objetiva, né, incorporar elemento da raça. Tá? Então, acho que, tentando responder, Márcio, é um lugar, não é lugar de enunciação, tá? Não é isso. É lugar de produção do conhecimento crítico, teórico, que dialoga com a tradição do marxismo brasileiro e coloca temas do próprio marxismo que acabam não sendo aprofundados por conta desse obstáculo epistemológico da branquitude. Né? Bem, interseccionalidade como contrário ao marxismo. Tá? Não existe contradição entre interseccionalidade e marxismo. Porém, nós precisamos definir o que nós entendemos por interseccionalidade. Se nós entendemos interseccionalidade como algo de respeito ao indivíduo liberal, à construção do indivíduo liberal, e essa leitura é muito presente hoje nos discursos do ativismo negro brasileiro, do movimento do feminismo negro, etc., aí você tem uma contradição com o marxismo. Né? Porque o marxismo pensa o indivíduo dentro da realidade concreta. Tá? Então, você tem um feminismo negro marxista que pensa a articulação de raça, classe e gênero, que faz um debate interseccional, mas que pensa em termos de coletividades, em termos de uma estrutura social objetiva, em que gênero e raça se entrecruzam e estabelecem relações de dominação de controle social. Algo que é muito diferente, né, de uma visão liberal, em que o indivíduo liberal, que é uma construção da sociedade capitalista burguesa, né, ele tem uma série
uma espécie de condição que é coletiva, mas que afeta o indivíduo, que essas estruturas acabam condicionando, limitando o acesso dele a determinados espaços, bens culturais, renda e assim por diante. Esse é o discurso hegemônico hoje no Brasil. Tá? E é por isso que a gente, de alguma maneira, também a importância do marxismo negro. Tá? Porque nós precisamos estabelecer os nexos. Primeiro, existe algo que eu acho muito importante chamado totalidade. Totalidade. Nós formamos uma totalidade, o conjunto das relações, das opressões, da exploração, né, forma uma totalidade, um conjunto. Por isso que respeito muito quem reivindica, não quero fazer polêmica aqui, etc., mas apenas a afirmação de um determinado lugar de fala não é suficiente para dar conta dessa totalidade. Essa totalidade, essa afirmação de lugar de fala precisa dialogar com o conjunto das determinações, o conjunto das condições que estabelecem, que inclusive que estabelece o próprio lugar de fala, né? E do meu ponto de vista, aí, como marxista, é muito mais interessante fazer um lugar de praxe, um lugar da ação, porque eu não consigo imaginar uma mera enunciação, um mero discurso que por si só consiga traduzir o conjunto das determinações da exploração do capital. Nenhum indivíduo carrega sozinho o conjunto, né, dessas opressões. Tá? E a gente acaba entrando num... Eu falo que é o efeito bumerangue, né? O efeito bumerangue. Um discurso que se retroalimenta e acaba sendo muito mais funcional a um modelo liberal de afirmação de uma pauta política do que o modelo socialista, um modelo revolucionário de afirmação de uma pauta política. Fica polêmico, mas é minha posição, ainda estou aprofundando esse debate. Não que não tenha importância, viu, gente? Mas estou colocando apenas das limitações. E classe não é renda. Classe não é porque eu sou da classe média, não é porque eu frequento tais locais, etc., e assim por diante. Falta uma análise de classe. Quando pensa classe, gente, quando o racismo surge, e ele surge a partir de uma prática social de relação de dominação objetiva, ele não é uma ideia, ele não é um plano arquitetado por meia dúzia de pessoas, né, na Europa, certo? Ele diz respeito a uma determinada forma objetiva de exploração do trabalho. Quem não leu, recomendo a leitura do texto do João José Reis sobre a greve negra da Bahia, de 1858, a greve dos negros e das negras de ganho na cidade de Salvador. Né? Só o termo de falar de uma greve negra em Salvador, em 1858, antes da abolição, para alguns já causa frisson, né? Mas por que é importante recuperar isso? Né? Porque fica muito nítido, se você lê na obra do João Reis, né, de outros, que quando você se remete, eu que escrevi um livro sobre a revolta dos malês mesmo, a repressão pós-revolta dos malês, você pega os documentos e diz, olha, 2, 3 pessoas negras conversando na rua à noite, já é uma sublevação, já é uma revolta. Não interessa se é malê, se é banto, se é jeje, se é preto. Isso é racialização, isso é racismo. É uma ferramenta de controle do trabalho, é uma ferramenta de controle, não é controle dos corpos abstrato, é dos corpos para um objetivo, para a exploração, para o trabalho capitalista. Que está se formando no Brasil, dialogando com o que acontece na Europa. Por isso que o capitalismo é um sistema, e o Cox tem razão. O que acontece numa pequena ilha do Caribe? Gente, olha só, 1979, o Maurício Bischoff, um jovem idealista, lidera um movimento chamado Nova Joia de Granada, que faz uma revolução socialista no seu país. Acho que Granada devia ter 80 mil habitantes. Né? É uma cidade do interior da Bahia. Houve uma enorme reação do imperialismo, ao ponto de ter invasão militar americana em Granada, uma pequena ilha, para tirar e assassinar o Maurício Bischoff do poder. Por que isso, gente? Óbvio, se explica pelo contexto da Guerra Fria, óbvio, né? A Guerra Fria, tem os conflitos com a União Soviética, mas também porque o que acontece numa pequena ilha de Granada tem reflexo no conjunto das ilhas do Caribe, inclusive no capitalismo. O exemplo do Haiti, por exemplo, que paga até hoje, né? A nossa Wakanda real, o Haiti, até hoje paga o preço de ter
feito um processo de autonomia através de uma rebelião, né? Foi um processo extremamente complexo, rico, contraditório. 1804, não é isso, gente? Primeira república negra, primeira república se torna livre, né? Foi o Haiti. Certo? Então, quando a gente pensa o capitalismo, agora, é óbvio que isso tem decorrências. Tem decorrências quando a gente pensa o ativismo político, tem decorrências quando a gente pensa a forma de organização política. Pegar o Clóvis Moura, por exemplo, no últimos trabalhos dele sobre o MST, né? Ele faz uma crítica ao Eric Hobsbawm, ao trabalho do Hobsbawm sobre banditismo social na Europa, né? Ele classifica como trabalho como eurocêntrico, como assim movimento político e pré-político. Então está excluindo uma série de movimentos de libertação na África, na América Latina, etc. Então a forma de organização... É uma pergunta, né, Márcio? Pensando, é a rebelião? A rebelião é a forma de organização política, né? Tem alguma coisa ali insurrecional no Clóvis Moura, de pensar a Revolução Brasileira em termos de insurreição, sei, né? Depois para a gente parar para analisar, né? É partido mesmo? É um partido? É isso, o modelo dos PCs é ortodoxo, é o partido revolucionário que conduz a revolução. Mas na América Latina, isso aí é muito relativo, né? De movimentos, a frente sandinista, o movimento sandinista, por exemplo, né? Eram 5 organizações que se fundiram mais ou menos, né? Criaram um comitê lá, gestor de crises, e tocaram uma revolução. E eram movimentos com... Um tinha base no campesinato, outro no proletariado, outro em estudantes, etc, etc. Não foi um partido único. Não foi o partido comunista centralizando tudo, modelo leninista, etc. Então, acho que, quando a gente pensa o capitalismo como sistema, ele abre também possibilidade do ponto de vista organizativo. Também abre possibilidade de ir mais além do que a ortodoxia, que acaba engessando, então entendendo que a reforma socialista ela é aquela reforma que o Lenin preconizou, que o Stalin, que o Trotsky imaginou, assim por diante, nada fora daquilo fosse socialismo. Esse é outro debate também. O C.L.R. James vai ter uma visão muito particular de capitalismo de Estado. Inclusive, eu não concordo com a visão do James, mas ele defendia que a União Soviética era capitalismo de Estado. Tem autores que defendem isso, inclusive. Porque justamente ele entendia o capitalismo como sistema, o socialismo como sistema. Então, ele acha impossível o socialismo num país só. A posição do James, dialoga bem com a tradição trotskista. Então, um conjunto de referências, e aquilo, gente, a gente está na guerra, a gente está se aquilombando, a gente está produzindo, está pensando. Agora, o que me impressiona e me surpreende é como que isso está distante do nosso debate intelectual no Brasil hoje, dentro do marxismo, dentro da teoria crítica. Você tem movimento de moradia, você tem movimento de cultura periférica, você tem movimento de juventude. E nós estamos esperando aquele modelo do operário de macacão na fábrica. Isso é um idealismo absurdo, é antimarxista, antidialético. E acho que esse é um obstáculo objetivo, para que a gente possa ter um processo mais potente de renovação da esquerda no Brasil. Coisa que na América Latina, está rolando faz tempo. Pega a Bolívia, por exemplo. Tem noção do que é a forma como o Evo Morales foi deposto, num processo muito mais violento no Brasil. O cara vai para o exílio, não consegue nem sair do país, porque o imperialismo fez um cerco, tudo quanto é lado. E 1 ano depois ou mais consegue ganhar a presidente da República pelo voto. E o cara volta para o país. Rapaz, a gente não olha para a Bolívia para entender o que aconteceu lá. A experiência boliviana do Evo Morales à frente da presidente da República. O que aconteceu? Eu fico impressionado, eu não sei, eu estou meio por fora, gente, mas eu não tenho acompanhado assim nos WhatsApp da vida, no site, eu não vejo nada a respeito da experiência boliviana. A gente está esperando o quê? Uma nova primavera dos povos na Europa, etc. Tem outros marxistas negros que são céticos em relação a isso, por exemplo. A partir, inclusive, das interpretações que fazem das teses de Lenin. Então, só para pensar um pouquinho nessas questões. Bem, marxismo na geografia e geografia crítica. Assim, eu conheço um pouco sobre o conhecimento
de geografia, né? Então, para poder ajudar diretamente, né? A única coisa que eu tive foi uma breve convivência, mas me orgulho muito com o Milton Santos, na época que eu fazia Ciências Sociais, né? Que, para variar, baiano, né? Que de Brota de Macaúba. Mas é interessante, porque eu vou falar mais de Milton Santos, né? Acho que o processo dele é clássico naquilo que acho que o Marcinho coloca do racismo, né? Então, não vou te responder, mas vou falar um pouco dessa experiência que eu acho importante, né? Porque o Milton Santos tem um papel importante na minha formação enquanto militante do movimento negro. Eu, como disse, cheguei numa universidade que não tinha cotas, o movimento estudantil achava eu era um patinho feio ali, tentando falar de raça, e, né, eu me formando também, porque eu não nasci negro, né, gente? Me descobri negro, né? Outra coisa também que... Né? E aí, por que as pessoas se tornam negras no Brasil, gente? Eu acho que tem uma coisa maravilhosa no marxismo para explicar isso. Ideologia. Né? Rapaz, ideologia é uma coisa, assim, potente, né? Para a gente poder explicar. E aí, quando chega num ambiente onde você é minoria, na Universidade de São Paulo, né? Preciso dizer que quer ser minoria na Universidade de São Paulo. São muito mais negros africanos do que do próprio Brasil. Certo? Comecei a perceber que eu era preto, né? Tinha alguma questão aí que me diz respeito. E eu me lembro que um baiano, outro baiano, Fernando Conceição, professor aqui da UFBA, pichou USP racista, cota já, etc. Aí acordei de manhã, eu morava no CRUSP, na moradia estudantil, né? E a cidade universitária toda pichada. E ele resolveu, a USP processou ele pela pichação e expulsar ele da USP, né? E, de repente, pô, o Milton Santos, acho que tinha acabado de ganhar o Prêmio Nobel de Geografia, né? Aparece o Milton Santos para defender o cara. Aí eu falei, rapaz, então esse negócio existe mesmo, identidade racial, os pretos se defendem, né, eles protegem, né? E aí foi interessante que eu passei, obviamente, fiquei fã do Milton Santos e tudo quanto é palestra que ele dava, eu acompanhava e assim por diante. Então, o que eu vejo, primeiro, é a dimensão do racismo, então isso tem a ver com a recepção das ideias e do pensamento, tá? E muitas das ideias, acho que é importante a gente ter atenção para isso, gente. Sistema mundo, colonialismo interno, colonialidade do saber e do poder, não é papo de branco. Isso surge na cabeça de marxistas negros. E muita coisa que o Centro de Conhecimento da Europa, dos Estados Unidos, apresenta para a gente como construções da Europa, né, surgiram na África, surgiram na América Latina, surgiram no Caribe. Então, não é porque a produção é europeia que ela é europeia, sacou? É isso, ela é vendida como europeia, né? Então, esse é o processo que o Bruce Fogel chama de extrativismo epistêmico, né? É o extrativismo epistêmico. Então, assim, e o que eu percebia nas falas do Milton Santos, e essa identidade, não como negro, mas como militante do movimento negro é mais tardia, por dizer assim, é do último Milton Santos, né? Anos antes dele falecer, etc., o debate racial aparece muito inserido na questão nacional, da cidadania, da participação política. Por que isso? Porque é algo, né, do pensamento negro brasileiro, né, pensar os negros, a questão racial nesses termos. Então, a diferença do marxismo negro dos Estados Unidos, em parte, mas principalmente do Caribe, nós pensamos muito a partir do Brasil, né? Da nossa condição, da nossa realidade, mesmo quando a gente reproduz ideias eurocêntricas, né? Mas tem uma característica nossa, né? Então, talvez Lélia fuja disso, né? Com a ideia de americanidade. Lélia é uma figura espetacular, né? Ideias assim, coisas luminosas, né, em termos de pensamento. Mas, no geral, mas mesmo assim, ele está pensando na perspectiva da América Latina, né? Ele está dialogando com os movimentos feministas, né, negros da América Latina. Então, existe um recorte, né? Existe uma questão ali. Pega a Maria Beatriz Nascimento, quando ela eu sou atlântica, né? Depois a gente vai ler o Gilroy falando de Atlântico Negro, é curioso, né? Ela já dizia isso aqui, né?
são temas que estão, estou dizendo que são temas comuns, são temas recorrentes, né? Então, nós temos uma produção intelectual própria que o tempo todo coloca questões, né? Mas, de uma maneira geral, o que caracteriza é essa preocupação com a formação econômica e social do Brasil, a história do Brasil, o negro na economia do Brasil. Nós temos um império, né? O Brasil se torna independente em 1822, a briga lá do pai com o filho, né? Vai dar origem à nossa independência, tá? Mas a gente se vê como um país, se vê como um país continental. Então, a gente fala muito para nós, né? Fala muito para nós. Isso, obviamente, vai ter reflexo. Vou dizer assim, até por esse processo que eu falo de extrativismo epistêmico, ou mesmo de seletividade, por quem está lá na universidade, são pessoas brancas, né, que conseguem viajar para a Europa, que têm acesso, optam por ler ou por traduzir textos, livros, né, que estão mais afins com aquela visão política que ele elabora. Essa ideia da branquitude, gente, quanto obstáculo epistemológico, ela não é minha, né? Ela está presente no Guerreiro Ramos, que é um autor importante, e está presente no Eduardo Oliveira também, né? É outro cara, professor da USP, tá, etc. Morreu precocemente, mas tem uma contribuição importante. Então, não sei se eu respondi, tá? Mas são questões só para a gente pensar, na hora de a gente pensar como que essas, né? O Milton Santos, ele foi professor na África, né? Ele lecionou universidades africanas. Acho que tem um debate do desenvolvimento, sobre desenvolvimento, no nosso capitalismo, as características das nossas cidades, que tem relação, tá? Tem relação com a questão racial, ela está lá presente, né? Mas a forma como isso é absorvido é sempre em termos mais gerais, né? Acaba não tendo um recorte mais específico. E, bem, se eu vejo especificidades do marxismo negro, vejo sim. Vejo especificidades. Acho que a primeira é a questão da raça, né, gente? A raça, eu acho que é um tema, vou dizer assim, na escola de Sociologia Paulista, Floresta Fernandes, né, isso aparece, raça. Isso tem buscando singularizar a formação social do capitalismo brasileiro. Mas a raça sempre aparece como elemento do atraso do nosso capitalismo, né? O elemento que, de alguma maneira, não tornou o nosso capitalismo tão pujante como em outros países. Então, existe um problema de origem na formação social brasileira. Como se os Estados Unidos não tivessem problema com raça, mas tudo bem, né? Então, já é a primeira coisa que já limita um pouco essa interpretação. Mas ela é importante, porque vai, de uma maneira, a pesquisa do Florestan Fernandes, muita coisa que se fala do Florestan Fernandes que eu vejo, de que, por exemplo, pegar um exemplo bem concreto sobre a anomia social do negro. O Florestan Fernandes trabalha com a ideia de que o negro não estava apto para o trabalho livre, isso tem a ver com a origem dele como filho de imigrantes portugueses, que a mãe dele era portuguesa, né? Velho, mas se você pegar a imprensa negra brasileira, está na boca de todo mundo ali, pô. A Frente Negra Brasileira fala isso. A Frente Negra Brasileira, o próprio José Correia Leite, né, os principais intelectuais da época, que estão ali direto com o Florestan Fernandes dialogando, eles reforçam essa ideia. Porque é um movimento de negros de classe média baixa, tá? Que tem a ver com as estratégias que os negros estão usando naquele período. Não estou justificando, passando pano Florestan, não, tá, gente? Eu estou contextualizando. Tá? Agora, o tema da negritude, ele está presente, ele é algo que está na literatura, que está... Sim, uma coisa é a negritude estar presente, né? Outra coisa é entender os negros como produtores desse conhecimento, né? E a centralidade que isso tem. Qual é a centralidade da luta negra hoje? Ou dessa perspectiva do Florestan ou de outros? Existe. Como ela se coloca? É muito legal ler o Florestan Fernandes. Estou falando do Florestan, mas, né, também se vale para Ottaviani e outros autores, né? Mas as polêmicas que o Florestan tem, com o próprio MNU, tá? Tem uma edição agora, uma reedição do protesto, né? Do significado do protesto negro. Isso aparece de forma mais não sei se também eu estou fazendo uma outra leitura, né? Que eu tinha lido muito tempo atrás, né?
Mas aparece o MNU lá, falou, ó, Florestan, e aí, vamos esperar a Revolução Socialista para a gente resolver nossos problemas? E aí, qual? E o Florestan fica numa posição de, né? Então tem um debate legal, bacana ali sendo estabelecido, né? E ele é uma referência muito grande para essa galera, porque, assim como o Fernando Ortiz no caso de Cuba, que de uma maneira o Florestan Fernandes faz com a obra dele, é para um setor da classe média branca dizer, olha, gente, esses movimentos são legítimos, viu? Eles são importantes. Não é à toa que pegar aqui, por exemplo, o genocídio negro brasileiro, do Abdias do Nascimento, né? Aqui. Estão vendo aqui? Né? Para quem ele dedica? Florestan Fernandes. Né? É um homem branco. Certo? Então, acho que esse exercício é importante. Agora, eu acho que existem especificidades do marxismo negro, são temas que são recorrentes. E assim, professor, acho que principalmente o movimento que acontece na juventude, né, de afirmação da identidade negra, né, da autonomia do sujeito, do conhecimento, tá, etc., acho que nós temos que fazer também no campo do marxismo aqui no Brasil. E os intelectuais negros têm um papel importante nesse sentido, os intelectuais negros marxistas. Né? Não dá para a gente ter como referência exclusiva, ó, Caio Prado é um grande intelectual, né? Você faz Florestan Fernandes aqui, etc., mas tem vida para além disso. Né? E eu acho que a nossa referência precisam ser outras, sabe? Não dá para a gente, no campo das ciências sociais, ficar repetindo as mesmas teses que estão aí colocadas há décadas. Até porque o capitalismo mudou também, as dinâmicas são outras. Tem a questão do capital financeiro, o peso da financiarização do capital, as novas formas de organização do capital. O capital faz uma revolução cultural, acaba com a figura do chefe, acaba com as burocracias, né? Somos colaboradores, associados, é o capital flexível, é a Google que promove política de diversidade. Né? O Google tem 12 CEOs no mundo, abriu vaga para um negro. Nossa senhora, política de diversidade. Né? A Magazine Luiza faz um processo de trainee só para negros. 20 mil inscritos. Eram 12 vagas, ampliando para 19. É brincadeira, né? É brincadeira. Então, a gente precisa, de fato, que essa produção tenha, né, ela apareça, ela surja, ela se coloque, né? Ela se afirme, ela desorganize. Até porque não adianta, vamos trabalhar, um debate que a gente pode fazer depois sobre questão do estruturalismo, pós-estruturalismo, né? Denis, que né, domina bem melhor esse debate. A gente pode fazer esse debate, mas acho que o mais importante nesse momento é a gente entender quais são as especificidades, quais são as singularidades, e que existem muitas referências do debate marxista, que acaba não tendo tanto espaço assim. Por isso que é tão legal ter espaços como esse, cursos como esse, a gente fazer esse diálogo, porque, né, espero que daqui, nessas ideias irradiem, muita coisa vá surgindo e esse debate fortaleça cada vez mais. Fábio, ao horário aí, tá? 20 minutos para as 13 horas. É 13 horas, né, Juninho? O nosso teto é 13 horas. Acho que fechou as questões, né? Tinha mais alguma questão? Acho que, no geral, sim. Aí, minha sugestão é que, depois, ao final, você deixe o seu e-mail, e aí, eventualmente, outras questões, você responde por e-mail, enfim, vai mantendo a interação aí. Não, gente, eu vou só terminar aqui com... Acho que tem 20 minutinhos, né? Falando sobre os marxistas negros no Brasil, né? Bem, vou falar... Vocês estão vendo agora, né? O Clóvis Moura, que eu estudei, né? Tem um livro sobre o Clóvis no meu mestrado. Clóvis Moura, né? Ele tem uma obra bastante vasta, densa, com temas que dialogam com as ciências sociais da sua época, com o marxismo da sua época. Eu, particularmente, adoro essa capa do Ribeiro da Senzala, de 59. Edições Zumbi, durante muito tempo se imaginava que era uma editora que o Clóvis Moura criou, até que
um pesquisador do Rio de Janeiro chamado Gustavo Orsolon, fez um estudo e descobriu que essa editora existiu, foi uma editora fundada por dissidentes do Partido Comunista do Paraguai e da Argentina, né? Publicou 3 títulos, o John Reed, México Rebelde, Clóvis Moura, Rebelião da Senzala, e um outro livro que eu não me lembro agora. E esse livro, que foi escrito na década de 40, né, o Caio Prado Júnior se recusou a publicar, pela Brasiliense, e tem né, tá lá no meu livro, mostra a troca de cartas entre o Clóvis Moura e o Caio Prado, mas basicamente o que o Caio Prado diz é que esse tema do Clóvis não era relevante para entender a dinâmica do capitalismo brasileiro, orienta que ele estude outros temas, etc. Aí o Clóvis vai se consultar com Edson Carneiro, outro baiano, né? Não preciso nem dizer que Clóvis Moura escreveu a Rebelião da Senzala na Bahia, né? Mas o Clóvis acaba publicando em 59. Essa obra ela é muito importante, ela está inserida nesse movimento dos marxistas negros, né? Clóvis Moura se autodeclara como negro, e basicamente acho que tem 2 questões aí, né? Primeiro, entender que a luta de classe do Brasil não começa no pós-abolição, né? A luta de classe do Brasil anterior ao processo de pós-abolição, que existe luta de classe no escravismo brasileiro, e que a forma dessa luta tem no quilombo a sua forma mais avançada, né? É como se os quilombos fossem a vanguarda negra do período, né? Na organização de uma sociedade alternativa. A leitura que Clóvis faz sobre Palmares é fantástica, né? Que Palmares seria uma nação em formação, isso está de alguma maneira presente na Rebelião da Senzala, e vai desenvolver isso com o tempo, e acho que é uma contribuição muito interessante para as ciências sociais. Ele dá aos quilombos, né, uma importância, uma centralidade epistemológica, analítica, e com decorrências políticas, né, a valorização do quilombo enquanto experiência, enquanto luta, assim por diante. Eu não sei se na América Latina é o primeiro a fazer isso, mas eu tenho com certeza que ele é um dos primeiros a pensar nessa perspectiva, né? O conceito de praxis negra, né? Eu trabalho no meu livro, e que é algo parecido com o C.L.R. James, né, que está falando com vocês, que recusa aquele modelo de organização leninista, assim por diante. O Clóvis Moura, ele pensa que a praxis organiza o pensamento. Então, é a ação que organiza o pensamento, é a ação que organiza a forma concreta como a gente constrói os instrumentos de libertação dos povos. No caso do escravismo foi o quilombo, né? E não é à toa que ele, apesar dessa militância, dessa relação que ele tem com o PCdoB, desde 62, que ele integra a dissidência, né, que vai dar origem ao PCdoB. O PCB fala que o PCdoB é dissidência, o PCdoB fala que o PCB é dissidência, né? Mas em 62 ele está integrando, ele é um militante, tem relação com o PCdoB, tem uma relação muito próxima com o Pedro Pomar, né, que era compadre do Clóvis Moura. Ele sofreu perseguição da ditadura militar, foi colocado sob vigilância, né, ele escreve na Bahia, vai morar em São Paulo, né, ele se integra a esse ciclo intelectual, não tem relação próxima com o Caio Prado Júnior, tá, etc., mas ele tem essa produção acadêmica, intelectual própria, e é, com certeza, um dos maiores intelectuais negros do Brasil, um dos maiores intelectuais do Brasil, e essa obra é uma obra que, para mim, ainda... O Márcio escreveu um livro agora, né, fantástico, e abre espaço para múltiplas e várias interpretações, né. Bem, outro intelectual, uma marxista negro, o Hamilton Cardoso. Inclusive, eu mandei para vocês um artigo que eu escrevi com a Flávia Rio sobre Hamilton, né? Ele é um militante trotskista, faz parte da Convergência Socialista e vai ser um dos idealizadores do movimento negro unificado, né? E tem uma produção textual de artigos, é muito parecido com a Lélia, né? Eu tentei sistematizar, fiz até um levantamento com o Flávio Carranza sobre o conjunto de artigos que o Hamilton Cardoso escreveu. Tem coisas que ele escreve uma pequena coluna de um jornal alternativo chamado Versus, né, que tem uma coluna chamada Afro-Latinoamérica, e tem vários textos, é muito interessante, assim como o C.L.R. James também, né, desde a questão cultural, o Black Soul, a importância do Black Soul na política, as lutas de independência de Angola e Moçambique, a América Latina, e a organização do MNU. Salvo engano, o Afro-Latinoamérica deve ser um dos poucos jornais
da época que deram destaque à fundação do Emílio. Eu falo dos jornais da imprensa alternativa, viu, gente? Tanto que tem uma capa famosa do Verso, colocar no Google, tá lá, Milton, né, o pessoal com o megafone na mão, justamente nas escadarias do Teatro Municipal. Hamilton Cardoso tem uma, né, teve não viveu muito tempo, né, faleceu relativamente jovem, mas que deu uma contribuição muito grande, né, para o pensamento, e eu considero ele um marxista negro, e acho que é importante a gente, né, o artigo, acho que eu me aprofundo mais sobre as ideias do Hamilton Cardoso. Lá no fundo, para quem conhece aqui esse Black Power, é o Flávio Carranza, né, que a gente fez essa parceria aí sobre o Hamilton Cardoso, né. A Lélia Gonzalez, eu estou estudando mais agora, eu não coloquei ela aqui, gente, não considero que Lélia Gonzalez é uma marxista negra, certo? Mas há uma interpretação própria da Lélia sobre o marxismo, está muito presente no livro que a Flávia e a Marcelina editaram, né, para um feminismo afro-latino-americano. Categorias, conceitos, né, do marxismo que estão presentes no pensamento da Lélia, né, e a forma como ela faz o uso disso. Então, acho que é importante, é algo que estou me aprofundando ainda, mas acho que a Lélia Gonzalez também entra, né, e nesse livro, Lugar de Negro, que é um pequeno livro, você encontra fácil em sebo, né, pela editora Marco Zero, que acho que é do Carlos Rasenbalg, ela tem um excerto, né, ela vai falar sobre a questão negra, a economia, etc., que o Silvio Almeida, quando escreve o racismo estrutural, faz referência, e nesse livro, Lugar de Negro, aparece o termo racismo estrutural, tá? E dialogando com essa tradição marxista, tá bom? Porque quando a gente fala de racismo estrutural, a gente, de alguma maneira, está remontando a elementos, né? E uma crítica ao pós-estruturalismo, né? Eu não sei se é possível a pessoa ser Foucaultiana e estruturalista, mas, de qualquer maneira, né, o Foucault, né, um pós-estruturalista, e o marxismo estrutural tem a ver com a dimensão, né, mais próxima de uma leitura materialista do fenômeno do racismo. O Silvio Almeida, né, publicou o Racismo Estrutural, um marxista, né, e o termo, quando a gente leu o trabalho dele, percebe, né, a influência que o pensamento e teoria marxista tem na interpretação do racismo. Por isso que o racismo tem uma dimensão estrutural, o racismo tem uma dimensão de classe, o racismo tem uma dimensão que tem relação direta com uma formação social objetiva, que é a formação social capitalista. Tá? Eu só reuni alguns aqui, óbvio, né? Podia incluir todos, né? Mas para a gente ter uma ideia. E, por último, mas não menos importante, nosso querido Denis Oliveira, que vai apresentar uma obra, né? Que já anunciou aqui, em primeira mão para a gente, que também tem uma produção que busca, né, a parte do marxismo, mostrar a centralidade da questão negra para entender a nossa formação social brasileira e seus desdobramentos políticos, né? Então, eu trouxe esses intelectuais, que eu falei muito da experiência caribenha, norte-americana, né? Mas nós temos também uma produção aqui no Brasil, com certeza, gente, com vários outros, né? Vocês vão me ajudar bastante nisso, né? Indicando outros intelectuais negros brasileiros, etc., é o que eu quero me aprofundar, né, até pensando no futuro pós-doutorado, né, mas o que me chama a atenção, né, primeiro, desses autores, Hamilton, Lélia, Silvio e Denis, né, racismo enquanto algo estrutural, algo que tem a ver com a estrutura social brasileira, né, um diálogo com a nossa formação econômico-social, com a formação econômico-social brasileira, né, e no caso especificamente da Lélia e do Denis, né, com base no que eu já li do Denis, acho que um diálogo interdisciplinar, né, que acho que abarca o conjunto aí das ciências sociais, que incorpora várias, ela especificamente então, desde a psicanálise, né, a outros aportes, a outros debates, pensando a questão da negritude e a sua relação com a identidade latino-americana, né, esses diálogos, acho que são coisas que são bastante presentes nesses autores que eu citei aqui. Eu não sei se exatamente isso faz parte, né, de uma característica ou temas comuns do conjunto dos marxistas negros, mas me chamou a atenção de cara
que isso aparece, né, e está presente nesses autores. Acho que é isso, Juninho. Não sei se fui mais telegráfico, né? Também. Chico fez uma pergunta aqui. Tem algum autor, Chico Nunes, tem algum autor na lei do marxismo negro que estuda a religião? A Beatriz Nascimento. É isso, é que eu não tenho tanto conhecimento, Tamar, da obra da Beatriz Nascimento, tá? Mas, você está citando, eu vou, obviamente, me aprofundar. Ó, Chico, o Clóvis Moura escreve sobre religião, tá? Na sociologia do negro brasileiro, ele faz uma análise sobre Exu, que eu acho bem interessante, né? Uma análise materialista, mas não chega a ser uma coisa aprofundada, não tema. Agora eu me lembrei, o Edson Carneiro, cara. O Edson Carneiro é um precursor dos estudos sobre candomblé no Brasil. Ele é comunista, é marxista, Quilombo dos Palmares, 1947. Né? Apesar de ele estar dialogando com o campo dos estudos culturais, né, da antropologia e assim por diante, ele tem, sim, um recorte materialista, marxista, tá? Foi militante do Partido Comunista, e assim por diante, um cara importante, inclusive, na organização dos povos de terreiro, dos povos de candomblé. Então, vou citar aí o Edson Carneiro, que é muito injustiçado, né? Ô, Fábio, como a gente ainda tem alguns minutinhos aqui, a Érica Portilho fez uma pergunta aqui no chat, que eu acho que valeria a pena, devido à apropriação de conceitos baseados nas experiências acho que é antes aqui a pergunta que ela faz sobre sociedades matriarcais. Ô, Érica, você não quer falar aqui direto? Eu acho que é mais fácil a sua pergunta. Não sei, eu acho que a Erika caiu. Caiu, né? Não sei se ela... Ô, Juninho, eu posso fazer uma pergunta enquanto isso? Oi, Felipe. Posso fazer uma pergunta rapidinho enquanto isso? Sim, sim. Fábio, primeiramente, brigadão pela exposição, um aprendizado. Eu falo aqui de Joinville, Santa Catarina. Se você pudesse falar um pouco mais sobre a questão do racismo estrutural ali que você pontuou, que foi um pouco, está sendo um pouco, né, desgastado esse termo, né, de maneira incorreta, e que a gente já está vendo assim até como modo de desculpa de pessoas não negras, né, incorrerem do racismo e tal. Se você puder dar uma aprofundada, e também como você vê essa distorção, por exemplo, de Angela Davis, dessa visão dela como marxista. O que ocorre? O que leva a essa mudança? Né? Esse encaminhamento para esse lado mais liberal de Angela Davis? É uma falta de interpretação? É falta de tato ao tratar dessa intelectual? Ó, Felipe, assim, no meu doutorado sobre intelectuais negros em Cuba, algo que me chama... Eu vou falar um pouquinho sobre de onde eu parto também, né? Eu parto do diálogo com a teoria bourdieusiana, né? E me interessa muito o fenômeno da sociabilidade intelectual. Eu faço uma leitura do Bourdieu, um pouco dialogando com Gramsci, né? Puxando mais para o materialismo, marxismo e assim por diante. Mas tem um termo que o Bourdieu usa, que eu acho que é interessante, acho que um texto que ele fala sobre a ilusão biográfica. Né? Por isso que eu falei um pouco essa questão do lugar de fala. Né? A gente tende a dar à nossa trajetória um fio narrativo que não exatamente corresponde à realidade objetiva dos fatos. Então, se pega a impressão negra cubana,
existe um entusiasmo sobre a mobilidade dos negros, estamos chegando lá, estamos empoderados, isso, aquilo, e assim por diante. Porque, para esses negros, objetivamente, havia um processo de ascensão social, né? Mas que não correspondia a uma ascensão social do conjunto da população negra, né? E isso, como, aí sendo bem rigoroso, né, como sociólogo, a gente interpreta os autores e lê os autores um pouco a partir do nosso lugar de classe, né, do lugar que a gente ocupa objetivamente na estrutura de produção. Então, se a gente consegue se inserir minimamente, é natural que a gente vai fazer uma leitura liberal da Angela Davis, e não uma leitura marxista ou revolucionária. Ou vai ler na Angela Davis aquilo que reforça a minha estratégia, ou meu lugar de mobilidade social. Tá? Então, como eu trabalho com isso na sociologia, formação de elites negras, elites negras, né? É um pouco paradoxal, né? Mas elites culturais, né? Você tem muito essa ideia de que estamos chegando lá, mas se lá nunca chega. Tá? Aí, nesse sentido, eu acho muito importante a contribuição do Silvio, porque ele repõe, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, gente, o estruturalismo, né, ou mesmo uma análise estrutural, que são coisas diferentes, né, dos fenômenos sociais, ele perde espaço no contexto das universidades, principalmente na Europa, né, a partir dos anos 60, né? E o Brasil sofre uma influência muito grande, né, do pós-estruturalismo, principalmente do Foucault, né, um cara bastante querido aqui entre nós, né. E isso faz com que a gente passe a pensar questões de caráter macro-social, né, como questões individuais. Né? Porque, a partir do momento que a gente deixa de entender o Estado como uma construção, né, como uma entidade, e passa a entender o controle a partir dos, né, que o Foucault vai trabalhar a microfísica do poder, né, esse poder compartilhado e assim por diante, que dialoga muito com a dinâmica do capital flexível, de passagem, não é você não necessariamente precisaria recorrer a Foucault para analisar isso, mas acho que é uma ferramenta importante. Dessa perspectiva, né, a gente passa a entender o racismo enquanto fenômeno intersubjetivo. Pega a rede social, pega o debate do BBB, por exemplo. Fulano falou para Beltrano, porque Fulano não vai lá. É igual a encenação do Fiuk, né? Me mandaram o Fiuk chorando lá. Aí o que você achou? Eu falei, rapaz, o cara conseguiu interpretar bem esse papel, coisa que ele não consegue, normalmente, o papel que ele pega, né? Mas é isso, gente. Tudo vira um debate sobre a posição de Fulano, Beltrano, como ele agiu, etc. E a dimensão estrutural, né, ela acaba sendo completamente secundarizada. Você lê o livro do Silvio, ele fala que existe essa leitura do racismo enquanto comportamento, algo do indivíduo. Existe a questão do racismo enquanto racismo institucional, o racismo como racismo estrutural. Né? E ele está dialogando com uma matriz de pensamento marxista. Agora, aí voltando o que eu falava do Bourdieu, né, e de outros autores, a recepção que a gente faz das ideias e o uso que a gente faz das ideias, ele é muito singular, ele tem a ver com os contextos particulares de luta, de afirmação dos sujeitos. Né? E aí muita gente usa o racismo estrutural como desculpa para tudo. Foi mal, gente, racismo estrutural. Foi mal, racismo estrutural. Né? Como acontece com necropolítica. Né? Necropolítica, aconteceu uma chacina, é uma necropolítica. Necropolítica. Certo? Porque tem a ver com as estratégias discursivas, tá? Desses indivíduos. Okay? Então, eu explico de uma perspectiva mais sociológica mesmo. Tá? Por isso que é tão importante que nós tenhamos espaços de debate intelectual, político, de movimentos, etc., para além de rede social, para além desses espaços que são controlados por empresas capitalistas. O Instagram é uma empresa capitalista. Só assistir o Dilema nas Redes, a gente vai ver. Estamos aqui, esses quadradinhos aqui não são à toa não, viu, gente? Quando cada clique que você dá lá no Instagram, curtir a foto, ampliei, tudo está sendo controlado, gerando um algoritmo, gerando um avatar seu, gerando padrões, etc.
né? Então, o próprio discurso político, ele é manietado, controlado, condicionado, e assim por diante. Eu não acho o espaço bacana, né? Espaço que é completamente vigiado. Certo? Aí vai dar fenômenos como aquela galera do Trump doida que invade lá o Capitólio dos Estados Unidos porque acreditou numa teoria da conspiração. E a responsabilidade disso é das redes sociais. Tá? O conservadorismo que a gente assiste tem a ver com o fenômeno das redes sociais. Né? Mas, por outro lado, também, a dificuldade de ter um debate, uma interlocução mais aprofundada sobre temas que são complexos, como racismo, e pensar mecanismos de ação para além de soluções individualizadas, né? Também tem a ver com as redes sociais. Né? Não estou dizendo que eu sou contra, viu, gente? Mas é como o cigarro, né? Use a cerveja, use com moderação, né? Para a gente não ter uma visão fetichizada das coisas, das nossas ferramentas. Quando eu estudei muito imprensa negra. A importância da imprensa negra, da fotografia, eu estudei muito fotografia de negros, gente se fotografando, tá, aquela coisa toda, a lacração danada, coisa maravilhosa, certo? Mas quando você analisa hoje, eu estou falando de coisa de 100 anos atrás, você percebe a bolha, né, de auto-engano que a galera estava inserida. Né? Os negros cubanos, por exemplo, que eu estudo, organizaram um partido político, né? Estavam disputando a vida republicana, iam eleger seus parlamentares, viu um massacre que matou mais de 7 mil negros em Cuba. Porque o racismo veio e passou por cima. Né? Então, são coisas para a gente ir analisando. A organização política, pensar coletivamente, estruturas de organização, são importantes. Né? São importantes, ainda são importantes. Né? E por isso que esses temas que a gente está colocando aqui, e essas... Quando a gente fala do C.L.R. James, Angela Davis, Black Panther, a gente não fala apenas de papel, de conceito. A gente está falando de pessoas, de carne e osso, que se organizaram, que se organizam, que se articulam, que incidem, que pensam forma de construção de uma agência política e assim por diante. Tá? Então, para fechar, Juninho, que já está ali contando o meu tempo.